Fala galera, sejam muito bem-vindos a uma das aulas mais esperadas aí do ano de 2024, um dos assuntos que todo mundo queria que eu trouxesse, que é falar sobre 3D dentro de websites. E hoje, para ficar melhor, a gente já tá falando sobre uma ferramenta que é sensacional, ela é extremamente intuitiva, mas que, claro, quando a gente tá falando do mundo 3D, nada é fácil. Essa ferramenta, ela é o Spline. Já quero adiantar que eu não sou um expert em Spline, tá? No ano de 2024, eu quero aprender muito sobre essa ferramenta, tô ficando apaixonada sobre ela, mas não é o nosso core. E o nosso foco é como é que a gente utiliza o Spline para pegar um 3D e colocar ele para dentro do Framer, que isso sim é o que a gente gosta e o que a gente quer saber. Então, vamos falar sobre como que utiliza o 3D para colocar ele ali dentro do seu site, dentro do Framer. Quero adiantar que o Spline, por ele ser uma ferramenta 3D, normalmente ele já traz uma complexidade para dentro dele, porque você tem ali o eixo X, eixo Y, tem que trabalhar com o eixo Z, tem aquela questão das câmeras, iluminação, são muitas coisas que vêm dentro de um software 3D, mas que ele é muito intuitivo, ele segue naquela mesma bagagem que o Figma, que o Framer, então os painéis, as coisas já são muito mais fáceis quando você compara com outros softwares 3D. Pra quem, não sei se vocês já utilizaram aí, por exemplo, o Blender, se já utilizaram o Maya, são ferramentas que, cara, são extremamente difíceis, você precisa de ter uma curva de aprendizado ali pra conseguir dominar, pra conseguir mexer, e já o Spline não, ele traz um pouco mais de ser intuitivo, assim como o Figma e assim como o Framer. Você vai precisar de um tempinho para aprender essas ferramentas, mas, cara, o Spline, ele é um pouquinho mais intuitivo quando compara com qualquer uma outra. Então, sem mais delongas, vem comigo pra gente começar a entrar um pouquinho já mais a fundo. Tô aqui agora no nosso site principal do Spline, e a primeira coisa que eu já quero começar falando pra vocês, olha que legal, passei o mouse e já tô interagindo com esse modelo aqui, ó, 3D, ele deixou ali meio que girando. Tudo isso você consegue configurar dentro do próprio Spline, e quando você exportar o código, né, o embed, quando chegar no Framer, tudo já tá acontecendo, tudo funcionando, porque essa questão de, ó, animar quando passa um mouse, você faz isso dentro do Spline, você não precisa configurar tudo isso dentro do Framer, não, já chega meio que pronto dentro do Framer de uma forma muito tranquila, beleza? E aqui vocês conseguem perceber, ó, eles têm uma comunidade muito legal, desde criação de mockups, caracteres, ícones, personagens, games, é muito legal. E aqui algumas empresas que usam o Spline, a gente não precisa nem falar, né? Shopify, Amazon, Google, Webflow, Burton, Neon, Luma, Meta, Snapchat, resumindo, só empresa big. Por quê? O Spline já tá ganhando bastante comunidade, já ganhou bastante comunidade. E olha que engraçado, do lado esquerdo, você já percebeu ali que tá as suas camadas. Lado direito, o que você pode editar? Uai, Cássio, como assim? Mesma coisa que você tem no Figma, mesma coisa que você tem no Framer? Exatamente. Então, ele segue muito essa tendência que a gente tem utilizado nesses outros softwares. Então, isso facilita demais pra gente aqui. Beleza? Aqui tem vários modelozinhos. E aqui eles falam sobre controle de câmera, componente. São várias coisas que realmente ele te permite fazer. Inclusive, eu tô estudando bastante. Muito legal. E aqui o mais legal disso tudo é que o Spline tem a própria comunidade. E você consegue pegar vários modelos deles dentro da própria comunidade e mudar. Que vai ser, inclusive, o que a gente vai fazer hoje aqui. E aqui você pode procurar o que você estiver procurando mesmo. Então, ó, chips, cottage, aqui vai ter cubos, tem Artistic Mockup, o TVA Time Door, que é exatamente o que eu quero mostrar pra vocês. Aqui tem outras coisas e tudo que você clicar, por exemplo, vou clicar nesse aqui, ele já te traz um preview pra você poder entender como é que ele funciona. E você consegue fazer um remix, assim como tem o duplicate file ali, por exemplo, no Figma na comunidade, aqui tem também. E olha que legal, ó, passa o mouse, acontece já em tempo real, olha que legal. E aqui você tem a movimentação de câmera quando você clica. Então, olha que massa esse aqui. Vou pegar outro pra vocês poderem dar uma olhadinha. Meu computador ele tá até um pouquinho meio travado. Por quê? Isso eu já vou adiantar pra vocês. Falou em 3D, falou em ser pesado, tá? Já começa a se tornar algo um pouquinho mais pesado. Olha que legal esse aqui. Vamos dar uma olhada. Provavelmente parece tipo um site mesmo. Olha, ele traz já o preview aqui pra gente. Aqui também tem comentários e tudo mais. E ó, vamos ver o que acontece. Ó, eu passo o mouse, tá vendo que ele tá meio que mexendo ali. Legal, aqui. Essa aqui não tem muita coisa não. Ele é mais, ó, essa bolinha mesmo mexendo. Já não vai muito assim. Vou pegar, ó, por exemplo, esse objeto aqui parece meio que um cubo. Noise Glass Cube. Beleza. E aí você vai ver que vai ter várias pessoas que colocaram coisas lá na comunidade já. Deixa eu clicar. Ah, olha que legal. Cara, muito massa. Eu mexo. E ó que massa. Você pode configurar aonde que você vai querer que a câmera veja
seja. Então você consegue falar, eu quero que o objeto fique mais de frente, fique mais acima. Você consegue configurar exatamente de onde que você tá vendo e você traz isso para dentro do seu site com tudo que você quer. Ó, aqui é muito legal. Imagina isso aqui, por exemplo, de background no seu site. Ficaria super interessante. E aí, basicamente, eu já criei uma conta dentro do nosso Spline, tá? Ó, já tô com uma contazinha aqui. A conta, ela é gratuita, então você pode brincar, você pode estudar. E claro, para você tirar a logo do Spline, essas coisas assim, você tem que pagar. Mas já quero adiantar que o valor é muito tranquilo. Se eu não me engano, tem planos de $9. Vamos colocar aqui Spline Prices, só pra gente poder dar um check, ó. $9 o plano super, mensal, né, claro. Mas você vê que é tangível. E Atron Styles e tal, aqui, pra você ter limitados times e tudo mais. Então, resumindo, o preço ainda está muito acessível. $9 por mês pra você usar um software como esse aqui, com a comunidade que eles estão trazendo, tá muito tranquilo, beleza? E aqui tem a comparação dos planos. Ó, a gente tá no nosso plano free, não pago ainda, tô estudando. Então, inclusive, nem vou detalhar muito o Spline, porque nem tenho propriedade pra falar muito sobre ele. Mas, vamos lá. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é, lá na nossa comunidade, vamos voltar aqui pra comunidade, pra escolher um asset que a gente vai estar utilizando. Eu quero utilizar exatamente esse aqui, que eu até trouxe já um vídeo de spoiler pra vocês, que eu achei sensacional. Dá uma olhada só em como é que ele funciona, ó. Ele meio que abre um portal e quando você clica, ó, interage com esse portal. Eu fiquei apaixonado nessa interação. E ele fecha, ó. Muito legal, muito legal. Então eu vou gerar aqui já um remix pros meus files, beleza? E aqui no Framer já vou trazer um spoiler pra vocês. Olha como é que ficou o resultado disso, ó. Você vem e ele se interage realmente com ele. Então, vamos lá. Eu criei agora um Framer do zero pra vocês. Vou colocar aqui, ó, 3D Spline mais Framer. E aqui eu vou fazer aquela nosso padrão de sempre, né? Já vou colocar o layout pro meu desktop, trazer um novo frame. Vou colocar esse frame sendo a nossa Hero Section. Vou deixar ele escuro, Fill Container, para ele preencher tudo. E a altura de 100 VH, para ele ocupar 100% do meu View High Port, dependendo da minha screen. Beleza? Aqui no desktop eu vou deixar ele fit. Então ele vai ficar sempre do tamanho da nossa tela mesmo. Já vou dar um layout aqui para ele. Legal? Então a gente já tem mais ou menos uma base muito boa do que a gente quer trazer. Agora, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Vou escrever, deixa eu tirar isso aqui do ecrã. Vou escrever aqui agora então, ó, bem-vindo ao mundo do 3D. Vou colocar aqui, ó, de branquinho. Vou mudar a tipografia dele, ó, eu vi essa audio wide que eu achei super legal. Vou deixar então o tamanho mais ou menos de 80. Deixa eu fixar aqui pra gente deixar bem-vindo ao mundo do 3D. Legal. Vou diminuir aqui o meu line height e o letter space um pouquinho. E agora, vou puxar aqui, ó, entenda como funciona o Spline no dia a dia de projetos 3D. Tá, isso aqui é tudo copy fake, beleza, galera? Vou mudar a tipografia, deixar aquela só pro título. Vou colocar aqui uma mão de serrate, tamanho 24, tirar um pouquinho da opacidade dela. Legal. Então vamos lá, a gente tem o meu título, a minha descrição. Já posso dar um add stack entre eles, um auto layout para quem vem do Figma, por exemplo? Sim, então já vou dar um add stack, deixar aqui o espaçamento entre eles de uns 16. Eu vou também reduzir um pouquinho, já vou centralizar e aumentar o line height dele, agora como uma descrição, para 1.5, que a gente tem mais texto, facilitar a nossa leiturabilidade. Legal? E agora, vou criar o nosso botão. Então, começar agora, que vai ser meio que o meu botão de CTA. Já vou dar um add stack para ele. Vou colocar aqui um pairing 24. E agora já vou puxar também a cor dele. Então, lindo. Vou deixar aqui um radius de 8. Começar agora, vou deixar aqui, ó, bold. E aqui eu vou deixar pretinho. Então a gente tem o nosso botão de CTA. Vou deixar ele aqui para dentro e já vou duplicar esses dois botões aqui para fazer meu último botão para a gente poder finalizar. Ó, fit conteúdo, beleza? Vou jogar ele para minha lateral, espaçamento entre eles de 24. E esse aqui eu vou fazer como se fosse um saiba mais na página que scrollaria para baixo, beleza? Vou tirar o fill, vou deixar aqui, ó, meu texto. Vou colocar também só uma bordinha branca. Então a gente já tem aqui, ó, começar agora, saiba mais. Eu posso vir e dar outro add stack agora entre eles, entre esses dois aqui, com um gap de 32 para espaçar um pouquinho mais. E ó, a gente já tem basicamente a nossa Hero Section aqui bem bonitinha. Posso trabalhar nos pairings? Posso colocar ele pro topo? Posso também. Vou deixar, sei lá, uns 80 do topo. Então já tenho meio que a minha interface que eu estaria ali, ó, criando, bem bonitinha, bem legal. Aqui eu posso diminuir o size também, não precisa ser tão grande. E ó, se eu der o play, já tem o início da minha interface aqui, que já ficaria bem legal. Deixa eu dar um overflow visible para ele não tampar. Legal. Então já tem mais ou menos o início aqui da nossa interface. Agora, vamos lá voltar pro Spline? Pronto. Acabei de chegar na interface do Spline que a gente tem. O que vai acontecer aqui agora na interface do Spline?
Spline. Ela parece super complexa, mas no lado esquerdo a gente vai ter os nossos objetos, né? Os nossos assets. Mesma coisa, você vai poder configurar, inclusive, as cores e tudo mais, mas aqui você tem as suas camadas. Cada uma dessas camadinhas aqui, ela já tá meio que desligada, foi exatamente como veio. Eu não tô enxergando nada, mas aqui você tem as suas cenas, e dentro de uma cena tem várias camadas que são seus objetos. Então, quadrados, bolas, todos os shapes que vão formar realmente o nosso objeto 3D. E já no nosso canto direito é quando você pode editar esse painel. Então você percebe muita semelhança com o Figma, com o Framer. Lá em cima no topo fica o nosso share, se você quiser chamar alguém, fazer o invite. Aqui eu posso exportar esse objeto, que vai ser o que a gente vai fazer. E se eu der um play, eu consigo ver como é que ele está acontecendo. Então olha que legal, ele entra, abre, faz esse giro e depois ele desce. Fecha, abre de novo e fica repetindo isso em um loop. Mas se eu interajo, ó, eu consigo girar ele, consigo mudar o estilo da câmera para cima, para baixo. Tá vendo? Ó? Então eu tenho essas interações que eu posso fazer aqui com o meu objeto. Sempre o que eu falo para as pessoas é que antes de você exportar, sempre cheque que o tamanho dele esteja responsivo, resumindo, que ele vai se adaptar com as telas. E depois também, se você quiser mudar o tamanho dele, por exemplo, pro mobile e tudo mais, você consegue trabalhar variantes. Isso é muito legal também. Ainda não sou um pro, tô aprendendo, então nem quero abordar sobre isso. Mas aqui, quando você tiver o seu objeto 3D, você já até entender, você vai vir aqui em Export e você vai ver que tem milhares de maneiras de você exportar um desses componentes. Quando você quer que você interaja com ele e você vai meio que mexer nele e tudo mais, é muito recomendado o Viewer. E aí nesse Viewer aqui, você vai clicar, vai esperar ele dar uma carregadinha. E aí sempre você tem que fazer o seguinte, faz um teste de performance. Nesse caso, você percebe que a performance dele não tá bom. Normalmente, quando você vai colocar algum objeto 3D, espera que essa bolinha aqui ela esteja verdinha e bem menor, tipo 200 KB. Só que, claro, tudo isso vai depender da quantidade de layers, vai depender do 3D que você quer colocar, da complexidade, mas é indicado que você não coloque um tão pesado, porque querendo ou não, isso aqui vai ser um código que a gente vai trazer para dentro do Framer e vai impactar a performance. Então você sempre tem que tentar otimizar. Aqui, como eu tô pegando um da própria comunidade, eu não tô priorizando nada disso. Realmente, ele é pesado e tudo mais. Agora, você quer colocar no projeto do seu cliente, no site do seu cliente, é bom que você cheque, dá esse run test para poder diminuir. E aqui embaixo, ele te fala as oportunidades que você pode fazer. Então, cara, reduza o número de clones de polygons, né, que você tem. Porque você tem, ó, 16.912 esferas aqui. Então, se você reduzir esse número, ele vai diminuir com certeza o peso. E aqui, ó, reduce the number of effects. Cara, você diminuindo a quantidade de polygons, provavelmente já vai diminuir muito essa questão até dos effects e tudo mais. Ele tá dando que a gente tem 3 efeitos também. Então, ó, ele te fala exatamente o que tá pesando. E que se você for diminuindo aqui, vai impactar aí pra você realmente reduzir e ficar verdinho e bem mais otimizado. Aqui, ó, você vai ver que ele aparece logo. Isso aqui é a logo do próprio Spline. Se eu quiser colocar não, eu teria que pagar, né? Claro, que é esse valor aqui que inclusive não acho caro. Dependendo do seu projeto, do seu cliente, sim, vale realmente muito a pena. E aqui, ó, Play Settings, você vai estar escolhendo, por exemplo, qual que é a câmera. Então imagina só, aqui a gente tem uma visão. Essa visão aqui, ó, ela tá exatamente dessa forma. Eu posso trabalhar diversas outras visões, mexendo aqui, ó, tá vendo? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. E você pode criar novas câmeras, ó. Aqui a gente tem duas câmeras. Essa de cima, que é a mesma que a gente já tá vendo, que é a nossa personal câmera, tá vendo? Então essa é mais ou menos a base do que a gente tá utilizando. Beleza? Eu vou dar aqui o nosso export. E agora eu posso vir aqui, ó, depois que tudo já tá bem certinho, eu dou um copy embed. Basicamente eu acabei de copiar o código embed desse 3D aqui do Spline. Então agora se eu volto aqui pro meu projeto do Framer, eu basicamente venho em Insert e você vai ver que existe um componente já pré-pronto chamado de embed aqui dentro. Então, ó, eu posso basicamente jogar ele aqui dentro do projeto. Claro, se eu quero que ele fique full no fundo, que é o que eu vou querer fazer aqui agora, eu vou colocar ele com a posição absoluta e que ele ocupe todo o meu espaço. Então vou dar 000 aqui, vou deixar o z-index dele para baixo. Agora, se ele for só ficar na direita, eu poderia também deixar o texto para esquerda, aqui o 3D só na direita. Depende do tanto que você quer que ele ocupe de espaço e exatamente aonde que ele fica, beleza? Depende de vocês. Aqui eu posso passar tanto a URL, se eu quisesse, como o HTML. Aqui, como eu copiei o embed, ele vem aqui, ó, se eu quisesse copiar só a URL ou o embed. Aqui eu copiei o embed, vou jogar ele e vou dar um enter. Vamos ver se vai dar certo, né? Pronto, deu certo. Já tá aqui o meu modelo. Você tá vendo que aparece a logo
logozinho aqui do spline? Simples, porque eu não tirei, você tem que pagar pra tirar. E pronto, ó, se eu der um play, ele já tá começando a nossa animação aqui, ó. Tudo funcionando de uma forma super interessante, tá vendo? Olha que legal como é que fica realmente, de fato, a nossa animação. Cara, é sensacional o poder do spline. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, na comunidade, algum outro objeto pra gente poder fazer um último teste. Deixa eu ver isso aqui, o que ele é. Normalmente demora um pouquinho pra fazer o remix. Cara, não, eu vou pegar essas garrafas, tão muito massa. Vou pegar elas aqui pra gente poder fazer o nosso último teste. Pronto. E olha que legal como é que fica as garrafas 3D, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar de novo, ó, do remix. Ele já prepara o file pra mim, beleza? Quando carregar a mesma coisa, você pega o embed, você joga lá dentro e tudo já funciona bem legal, tá bom? Vamos lá. Pronto, ó, já tem aqui minhas garrafas. Deixa eu tirar o zoom. Deixa eu dar um play. E ó, aqui tá a nossa visão. Vou dar um export. Ó, esse aqui já funcionou. Tudo bem legal. Ó, vou publicar só pra gente ver ele no ar. Que legal, já tá funcionando aqui. Publiquei e ó, tô interagindo com o meu objeto 3D. E claro, aqui a gente só tá fazendo a interação pelo clique do nosso mouse. Você pode fazer que o mouse passe e ele já mude automático. Você pode fazer que se eu clicar, algo aconteça. E tudo isso é capaz, tá? Você pode fazer de uma forma que fique legal. E além disso, claro, você pode vir e ir mudando. Por exemplo, ó, aqui eu tenho que a cor tá laranja. A gente consegue ir mudando as cores. Ó, eu vou colocar, por exemplo, uma cor diferente. Imagina que seria azul meu projeto. Então você poderia vir mudando. Vamos ver o que afetou aqui agora. Se eu der um play, ó, eu acabei de mudar o stroke dele e ficou azul, tá vendo? Então você pode mudar as cores e tudo, deixar ele com base no seu projeto. Então você consegue utilizar alguns assets gratuitos da comunidade, mudar ele de acordo com o brand, a identidade visual do seu projeto, também de uma forma bem legal. Aqui, ó, já tenho as minhas garrafas, que legal. Eu vou utilizar o formato do viewer. Vou mostrar pra vocês se eu colocar aqui, ó. Se eu desse, por exemplo, um copy link e viesse aqui, a garrafa entraria também da mesma forma. Só que o que acontece? Quando eu coloco, e ó, eu meio que tô interagindo já com a minha garrafa, ó. Aqui eu tô, inclusive, ó, se eu scrollar, ele tá scrollando a garrafa. Agora, se eu venho aqui e dou um viewer e dou um copy embed, vamos voltar lá, ele vai pegar, só que aí o embed não é uma URL, eu tenho que vir aqui, dar um enter, e agora ele vai funcionar com o embed. Vamos ver, olha que legal, cara, já tá tudo funcionando. Eu poderia, inclusive, para ficar com base no nosso projeto, vou colocar os elementos para cima, vou ativar um z-index para os meus elementos nunca ficarem para baixo dele. Legal. E aqui, ó, eu poderia, inclusive, imagina que fosse verde meu projeto, colocar um verdão, mas aí você pode mudar da forma que você quiser. Agora o contraste ali pegou, né? Mas resumindo, essa é a ideia do spline, tá? Você tem os seus objetos 3D, você pode criar esses objetos 3D do zero, tá bom? Consegue criar cenas, consegue criar que, tipo, quando eu clicar nessa bolinha, algo vai acontecer. Depois, se você só dar o embed, ele já vai funcionar aqui de uma forma muito legal, beleza? Então, o que eu incentivo para vocês é aprenda a mexer no spline, tem muita coisa legal aqui dentro. Claro, na comunidade já tem algumas coisas prontas, tem, que você pode editar, pode, mas você pode também trabalhar. Imagina que você quer só fazer alguma coisa pequena. Então, por exemplo, você está trabalhando em alguma coisa, um app de finanças e você quer só uma wallet, uma carteira. Vamos ver se aqui, por exemplo, tem. Não sei se é o que eu estou procurando dos meus, né? Deixa eu ir na comunidade. Wallet. E ó, já tem algumas carteiras pré-prontas. Mas se você quiser criar a sua, você percebe que o 3D já não é tão difícil assim. Ou então a gente está fazendo um site que tem um cartão de crédito e você quer um cartão de crédito. Olha a quantidade de cartões que você pode também editar aqui em cima. Então ficaria extremamente legal. Então, ó, eu posso, por exemplo, eu poderia pegar um cartão aqui. Vamos ver o que eles já colocaram de animações aqui. Aí eu posso, por exemplo, quando eu scrollar, eu quero que esse cartão ele vai me acompanhando na tela, ele faça tal coisa, que ele tá só meio que girando. Aí você pode editar ele da forma que você quiser. Inclusive, em cima desse aqui da comunidade, você consegue mudar cor, mudar logo, consegue mudar um monte de coisa, ó. Vou carregar o nosso último 3D aqui pra gente poder falar sobre. Mas é muito legal como transforma o seu site e deixa ele muito mais interativo mesmo, se torna muito mais profissional. Sai daqueles sitezinhos padrões que a gente tem. Ó, vou dar um play aqui pra gente poder visualizar. Esse aqui ele tá realmente mais dentro de um quadrado. E aqui, olha que legal. Então, por exemplo, se eu selecionar o meu shape, ou se eu desselecionar, eu consigo ver os assets aqui do que ele tá utilizando. Aí você pode ver o que você poderia editar. Ó, ele tá mexendo ali. Ó, eu posso vir Rectangle. Aí tem todos os materiais que foram utilizados no retângulo, posição dele aqui, então é isso que eu tô mexendo. Só que você tá vendo que o painel do 3D ele é um pouquinho mais complexo mesmo, que a gente tem a parte shadows, material utilizado, realmente parece que fica muita coisa, mas é muito legal, inclusive é algo que eu tô dando uma estudada para poder trazer para os nossos projetos algo muito mais complexo mesmo de fato, é muito massa. E aqui, ó, mesma coisa, se eu quisesse puxar, vou puxar esse último aqui com o nosso código embed, ele funcionaria porque o Framer, ele suporta muito tranquilo o código externo, tá bom? Copiei o embed, vou voltar aqui e ó, vou dar um enter e esse aqui vai ficar massa, viu? Até
fazer assim e vamos ver como é que ficou o resultado. Vou dar um play. Cara, fica muito louco. Olha isso. Olha a qualidade. Já se torna um site muito insano. Claro que tipografia aqui não tá fazendo muito sentido, né? A gente tem uma tipografia totalmente diferente. Mas se a gente joga, por exemplo, uma outfit aqui, fica um pouco mais aqui. Esses botões aqui também super gordões. Padding 20. Olha como já fica super legal o nosso projeto. Aqui eu também poderia fazer de uma forma diferente, que foi o que eu falei pra vocês. Posso jogar, ó, vou deixar ele aqui tudo pra esquerda, tudo pra esquerda. Então, ó, eu tenho todas essas rows aqui. Eu posso jogar mais uma e na minha Hero Section eu jogo, ó, lateralizado. E aí eu coloco, ó, a row principal fill e esse objeto aqui também fill container. Eu jogo o cartão pra dentro do meu objeto, tá vendo? E aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Então o cartão meio que ficaria aqui dentro. Legal. E aí, é claro, a gente teria que mexer e trabalhar algumas coisas aqui. Deixa eu ver o overflow que ele tá rolando aqui. Porque ele tá pra cá, mas você precisaria meio que redimensionar isso no próprio Framer, né? Vou deixar aqui absolute. 0, 0, 0, 0. Aqui a gente tem que deixar ele responsivo, o cartão, né? Pra quando for diminuir. Eu não sei se ele tá no tamanho adequado. Mas, realmente, ele tá vindo pra cá. Então, teria que deixar o preview dele certinho. Mas você já percebe como ficaria bem legal ele ali. E aí você poderia ver, por exemplo, criar uma interface que o cartão aparece aqui. Inclusive eu posso fazer o seguinte, ó, cartão mais pra lá. Poderia também deixar ele um pouquinho mais... Ó, já tá travando o meu computador porque, cara, o 3D, querendo ou não, ele dá uma pesada grande, assim, dentro do projeto já, né? Já tá travando tudo, cara, eu já não tô conseguindo mexer mais nada praticamente aqui. Não consigo mexer em nada, tá tudo travado. Mas vocês entenderam, eu acho que, cara, dá pra você ter a ideia de um overview muito legal de todos os componentes que você pode trazer. Tudo é entender um pouquinho do spine pra você poder fazer e brincar da forma que você quiser. Mas no resultado final já fica algo bem legal. Deixa eu recarregar aqui o meu frame pra gente poder encerrar essa aula com chave de ouro. Vou dar um play. E aí, ó, você teria o cartão já do seu lado direito ali, ó. Olha que legal. Ele já fica mexendo, já tem um objeto 3D acontecendo aqui. E você poderia colocar aqui em cima. Esse cartão preto, ó, poderia inclusive puxar. Quem já viu o nosso plugin do próprio Framer, tá? HTML to Framer. E eu posso puxar o menu inteiro, ó. Copiei. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Dou um Ctrl V aqui. E agora a gente tem o site do... Deixa eu deixar fio. C6. Tá aparecendo, né? Claro que a gente teria que configurar, mas ó, sitezinho do C6 Bank feito com sucesso. Brincadeira, mas outro plugin muito legal que a gente tem dentro do Framer. Galera, eu acho que é isso. Aqui, alguns componentes, sempre quando você vai usar esses plugins, ele acaba vindo um pouquinho zoado. Inclusive aqui eu teria que colocar todo o frame com layout, né? Pra ele poder puxar, deixar space between, talvez. Aí eu vou colocar 112, 112, mas sempre quando você for puxar qualquer componente, aí você dá aquela testada pra ele ficar bem legalzinho. Pronto. Abrir minha conta aqui pra fazer mais sentido ainda. Ó, eles usam a Inter, né? Vamos ver qual que é a tipografia deles, só pra gente poder encerrar. C6 Bank. Beleza. Então a gente teria aqui, ó, Inter. Já tô perdendo bastante o foco do vídeo, mas teríamos ali, por exemplo, cadê o Radius Zero? Site do C6 Bank. Brincadeira, mas ó, temos o nosso cartão já aqui no modelo 3D. Então você consegue perceber o poder de você tornar algo muito mais interativo, que ficaria sensacional dentro do seu site. Só de colocar, ó, um objeto 3D, alguma coisa, você poderia tirar essa logo, pode colocar na perspectiva que você quiser. O mar aumenta muito, beleza? Galera, essa é a nossa aula de Framer mais Spline, utilizando o modelo 3D. Se vocês quiserem ir mais a fundo nesse tópico de Spline, eu até inclusive recomendo pra vocês, dão uma estudadinha, começa a criar seus primeiros shapes, usam alguns de comunidade, e isso pode aumentar muito o level dos seus websites, beleza? Assim como utilizar animações, lores, e agora nossa próxima aula a gente vai ter uma aula só mostrando como é que você coloca também lore dentro do Framer. Valeu! Se você chegou até aqui, não deixa de dar aquele joinha, enviar para as pessoas, enviar para os seus amigos pra gente conseguir impactar mais pessoas, para eles enxergarem o poder do Framer. Valeu!